pessoal, tudo bem? Então, retomando aqui a nossa segunda aula do curso preparatório para o Ministério Público da União, né? Já estamos aqui de volta e vamos dar continuidade à nossa aula para falarmos um pouco, como nós falamos na aula passada, sobre o que é a desconcentração na administração pública, tá certo? Ocorre a desconcentração, como eu já havia dito, né, na parte final da aula passada, é justamente o que? É a entidade que vai se desmembrar em órgãos, né, para quê? Para melhorar a sua organização estrutural. Ou seja, perceba que a administração pública, na verdade, a entidade política, né, ou até mesmo um determinado departamento, ele começa a criar setores ali dentro com o propósito de quê? Com o propósito de melhorar, digamos assim, ou procurar alcançar o princípio da eficiência, né, no que diz respeito na prestação de serviço, né, para o administrado, tá certo? Trata-se, na verdade, de uma distribuição interna, uma distribuição interna de quê? De competências, né? Ou seja, trata-se de uma distribuição ou organização, tá certo? De quê? De competências dentro da mesma pessoa jurídica, tá bom? Então não há que se falar em delegação, não há que se falar em criação de uma nova entidade, né? O poder público, na verdade, ele não irá passar para um terceiro, né, de forma indireta, para que esse terceiro possa exercer ou executar aquele determinado serviço, tá certo? E o resultado, na verdade, concreto, né, o resultado concreto aí da desconcentração é o quê? É a criação de diferentes órgãos que o quê? Que são unidades administrativas, tá bom? Desprovidas de personalidade jurídica, né? Criam-se órgãos, na verdade, unidades administrativas que não possuem uma personalidade jurídica, como sendo um ente da federação, por exemplo, tá bom? Assim, diferentemente da descentralização, né, como nós aprendemos, na qual as atividades, né, elas são transferidas, né, na maioria das vezes, às pessoas jurídicas, né, as pessoas jurídicas, no que diz respeito à desconcentração, né, envolve que apenas uma pessoa jurídica, cujas atribuições, na verdade, elas, entre várias unidades de competência, tá bom? Os órgãos públicos, na verdade, eles são subordinados outros dentro da mesma estrutura organizacional. Há sim aqui na desconcentração aquilo que nós chamamos de hierarquia, porque na verdade nós temos um departamento, logo em seguida nós temos um setor, né, digamos assim, e almoxarifados, enfim, a depender de cada instituição poderá, né, organizar como de fato lhe convém aí melhor gerir, digamos assim, organizar-se a administração pública, tá certo? Há que se falar de um detalhe bastante importante, né, que é o quê? Que na desconcentração, né, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer tanto dentro de uma pessoa política, né, como dentro de quê? De uma unidade administrativa, tá certo? Ou seja, a desconcentração vai ocorrer dentro de uma pessoa política, no Estado, dentro do município, dentro da União, tá certo? Ou dentro de uma unidade. Eu falei para vocês há pouco, citei aqui como um departamento, né, se subdividindo em setores. E temos também dentro dessa parte, como é que eu volto a dizer para vocês, da pessoa política, né, o Estado criando a União criando seus ministérios, né, os ministérios criando as suas secretarias. Isso é o que ocorre com a desconcentração, tá certo? Então, portanto, vale dizer o quê? Que tanto no âmbito da administração direta ou centralizada, né, como na administração indireta, poderá ocorrer a figura da desconcentração, está desconcentrando, ou seja, está delegando poderes, né, dividindo, digamos assim, os seus afazeres, sem que haja a necessidade de criação de uma nova personalidade jurídica. Ficou tranquilo, gente? Então, vamos mais adiante, vamos eu citar aqui alguns exemplos, né, para que vocês possam, na verdade, massificar esse conhecimento e aprender de fato, tá bom? Ocorre, por exemplo, a desconcentração quando a União, ela vai fazer o quê? Distribuir competência entre seus diversos órgãos, né, da sua própria estrutura, tá bom? Quais sejam esses órgãos? Os ministérios, Ministério da Educação, Ministério do Transporte, foi o que eu acabei de citar para vocês, né? Ministério da Agricultura. E isso, professor, pode acontecer também na figura do Estado? Sim. Dentro do Estado, nós temos a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, né, Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos também essa parte dentro de onde? Dentro do próprio município, né? Também tem as suas respectivas secretarias. E ainda assim vou além, digo o seguinte, olha,
dentro dessas secretarias existem ainda o quê? Existem as figuras dos departamentos, né? Dos diretores de departamentos. Então, portanto, isso chama-se desconcentração, tá bom? Vamos lá então. Outro exemplo de desconcentração, né, a universidade pública, né, que de fato ela é constituída como uma forma de autarquia, né, ela vai o quê? Ela vai criar seus departamentos, né, especializados em quê? Em órgãos, né, esses órgãos nas diversas áreas de atuação, tá certo? Que é o departamento de graduação, departamento de pós-graduação, né, enfim, departamento de direito, departamento de economia, todos esses departamentos, na verdade, eles estão dentro de quê? Da mesma figura, dentro da mesma unidade ou da mesma entidade, né? Quer seja administrativa ou entidade política, tá bom? Citamos ainda na administração pública indireta, né? O Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, né? Ele organiza o quê? Sua estrutura, né? Suas imagens, a vice-presidência, a superintendência do Banco do Brasil, tá certo? Quer seja regional, suas diretorias. Então percebam que a desconcentração, na verdade, ela se faz presente tanto no âmbito da administração direta, quanto no âmbito da administração pública indireta, tá tranquilo? Pois bem, pessoal, essa desconcentração, na realidade, ela faz surgir o quê? Faz surgir uma relação de hierarquia, né? Quando há uma desconcentração, por ser dentro desse mesmo órgão, por ser dentro da mesma entidade política, há o que se falar, né, em hierarquia. Nós vimos lá na descentralização, por exemplo, que não existe a figura da hierarquia. Existe sim a figura da vinculação. Não há uma subordinação, não é verdade? Porém, aqui em se tratando da desconcentração, faz surgir a figura da relação de hierarquia. Vale dizer o seguinte, olha, subordinação entre os órgãos que deles resultam, ou seja, a entidade criou seu ministério, né? A União criou o ministério, então, portanto, o ministério ele é subordinado, né? O ministro tem o dever, né, digamos assim, de prestar satisfação para o presidente da República, aplicando o princípio da simetria, né? Que a gente aplica tanto na figura da União, quanto na figura do Estado, quanto na figura dos municípios, esse princípio da simetria, né? Então, se serve para os ministros no âmbito da União, servirá também, de igual modo, para os secretários, né, no âmbito estadual e no âmbito municipal, tá bom? Então, assim, esses órgãos que estão localizados aí na parte superior da estrutura, né, que exercem o chamado controle hierárquico, né, sobre os órgãos que estão, digamos assim, localizados na parte inferior, tá bom? Porque estão dentro da mesma estrutura. Órgão criador, órgão intermediário, órgão executor, né, digamos assim, para facilitar e compreender melhor o que vem a ser essa desconcentração, tá bom? Pois bem, preste bem atenção no seguinte, na desconcentração há a hierarquia, o que? Entre os seus órgãos resultantes, né? A criatura está subordinada ao seu criador, tá bom? E isso, na verdade, volta a dizer, somente existe o poder hierárquico no âmbito dos órgãos, né, que desempenham o que? As funções administrativas. Como assim, professor? Olha só, digamos que isso seja numa figura, digamos assim, o Estado exercendo a sua função, né, função típica, por exemplo, do legislativo, né, ou melhor dizendo, do judiciário. Os juízes, né, quando estão exercendo, digamos assim, a sua função típica, né, imaginemos o Tribunal de Justiça e o juiz de primeira instância, né, esse juiz, na verdade, ele tem a liberdade, né, de agir e formar o seu próprio convencimento para embasar uma determinada, uma determinada decisão, tá bom? Então, neste caso específico, este juiz, ele não, embora seja um órgão dentro de um outro órgão superior, né, que seria o Tribunal de Justiça, ele é independente no que diz respeito ao que? As funções típicas, qual seja, em se tratando de judiciário, a função de julgar, tá bom? Então tem essa liberdade, tá certo? Então, não existe o que? Uma hierarquia, né, no desempenho da função legislativa, no desempenho da função judiciária. Por quê? Porque esses agentes, na verdade, né, esses agentes públicos, eles são competentes o quê? Para exercerem tipicamente tais funções, né, assim como os deputados, né, os senadores, os vereadores, os juízes, os embargadores, etc. Eles gozam dessas prerrogativas de independência, até para que eles possam, é claro, desempenhar o seu papel, com uma certa tranquilidade, eu vos digo, tá bom? A desconcentração,
Na verdade, ela pode ser classificada em desconcentração em razão da matéria, desconcentração em razão de quê? Do grau ou da sua hierarquia, e a desconcentração em razão do critério territorial, tá bom? Vamos ver cada um. Quando nós estamos falando, na verdade, em desconcentração em razão da matéria, por quê? Porque cada ministério, por exemplo, quando a União cria o Ministério da Saúde, quando a União criou o Ministério da Educação, percebam que são áreas bastante sensíveis, tá? Principalmente para quem atua, principalmente quem está, digamos assim, participando diretamente desses órgãos, sabemos que isso, na verdade, é uma situação um tanto quanto complexa, né? A demanda é muito grande, tá bom? A demanda é muito grande por conta de quem? Da prestação do serviço por parte do Estado para com o administrado. Então, na verdade, se faz necessário o quê? Essa desconcentração, né? O Ministério criando as secretarias, criando seus departamentos, justamente para poder melhor atender o quê? Melhor atender o seu público, melhor atender o administrado, né? Prestar um serviço com eficiência, conforme preceitua a nossa Constituição Federal, né? O princípio da eficiência. A desconcentração em razão do grau ou da própria hierarquia, na verdade, como é que ela decorre? Decorre dos órgãos superiores para com os inferiores, né? Nós temos o que? Os ministérios, por sua vez, terão as suas secretarias, terão as suas superintendências, tá certo? Bem como as suas delegacias. Isso é o que nós chamamos de desconcentração em razão do grau de hierarquia ou do grau hierárquico, como queira, tá bom? Desconcentração, por sua vez, em razão de quê? Pelo critério territorial, né? Exemplo, a Superintendência da Receita Federal, nós temos ela em São Paulo, no estado da Bahia, Vitória da Conquista, né, no Rio Grande do Sul, e isso se dá em razão de quê, gente? Imagine só se a Receita fosse concentrada, ou fosse um único órgão, somente lá, vou colocar aqui São Paulo, né, por ser um município e um estado bem grande, digamos assim, bem populoso, então dificultaria esse acesso. Então, para que esse serviço que fosse prestado pelo poder público, direcionado ao administrado, se ele colocasse isso aí lá em São Paulo, por exemplo, somente em São Paulo, dificultaria o acesso e causaria, com certeza, embaraço na vida do administrado, tá bom? Então, os processos de descentralização e de desconcentração têm o quê? Tem uma fisionomia ampliativa. Por quê? Porque, na verdade, importam em quê? Na repartição de atribuições, respectivamente, né, a outra pessoa jurídica ou até mesmo a outros órgãos internos, né? Pode ser, em se tratando de descentralização, nós temos para podendo aí, digamos assim, transferir esse poder para uma outra entidade, para um outro órgão, digamos assim. Mas na desconcentração para um órgão interno, né? Então o que acontece? Porém, o Estado ele também pode atuar no sentido contrário. Como assim, professor? No sentido contrário, ou seja, de forma restritiva, né? Pode o Estado também fazer o quê? Nessas hipóteses que nós estamos falando, de descentralização, de desconcentração, pode o Estado, por exemplo, falar em centralização e concentração, tá certo? E aí, o que é a figura da centralização? Você pode encontrar isso na sua prova, né? A centralização, ela ocorre, né, quando o Estado retoma a execução do serviço. Então, o Estado, insatisfeito com aquela delegação, com aquela descentralização, com aquela desconcentração, ele fala o seguinte: olha, para mim já não dá, o custo está sendo muito alto, o benefício, né? Na verdade, porque em se tratando de administração pública, ela vai pensar nisso também, né? Nós sabemos que os recursos, eles são findáveis, né? Principalmente o dinheiro, principalmente a alegria, para poder pagar todo mundo, para poder colocar servidores em todos os lugares, material e tudo mais, então tem um custo. E se essa desconcentração ou se essa descentralização não está alcançando, né, o seu objetivo maior, qual seja, prestar um serviço de forma eficiente, nós vamos concentrar, nós vamos centralizar, né, esse serviço. Então, assim, depois de ter transferido, né, a sua execução a outra pessoa, né, o que vai passando aí em consequência, para quê? Para que ela possa prestá-lo de forma diretamente. Né? O Estado vai e retoma esse serviço, tá bom? Já na concentração, né, quando são dois ou mais órgãos, digamos assim, internos, eles são agrupados. Isso nós chamamos de concentração. Por que dois ou mais órgãos internos são agrupados? Porque nós falamos em desconcentração, um órgão se subdivide em outros órgãos ou em outros setores, em outras unidades. Não há que se falar aqui, por exemplo,
em delegação. Quando nós estamos falando em descentralização, ocorre o que? A centralização. Lembra que eu falei para vocês que se a entidade pública, né, na descentralização, não presta o serviço fim e de forma eficaz, poderá a entidade política criadora daquela entidade, né, digamos assim, que recebeu esse serviço, ter que retomar. E isso estaria, claro, através de uma lei. Aqui na concentração, o que acontece? Nós estamos falando dentro de um órgão, dentro da mesma estrutura jurídica. A concentração é o sentido contrário, né, da desconcentração. O negócio está apertado dentro do Ministério. Nós vamos desconcentrar, vamos criar mais departamentos para melhor atender. Digamos que um departamento X dentro desse Ministério, dentro da Secretaria de Agricultura, dentro da Secretaria de Saúde, no âmbito municipal, não esteja funcionando. E aí, por sua vez, o secretário vai, participa, né, isso ao gestor, ao Poder Executivo, e fala, olha, não está atendendo às nossas necessidades ou às nossas expectativas. O serviço continua sendo ruim, por outro lado, está ainda gerando o quê? Um ônus maior. Aí o gestor vai falar assim, então nós vamos voltar ao status quo, ou seja, ao estado anterior. Voltando ao estado anterior, nós estamos falando de quê? Da concentração, porque é o mesmo órgão, né, restabelecendo, digamos assim, o estado anterior, ou seja, trazendo esses departamentos, esses setores e fazendo uma concentração, tá bom? Dentro desse mesmo órgão. Espero que tenha ficado claro para você, tá certo? E é claro, dando continuidade, como nós já vimos falar, isso cai em prova, né? E a melhor coisa mesmo aqui da gente ver essa questão de prova é você começar a trabalhar e começar a sentir, ver se realmente, né, digamos assim, estamos aprimorando ou conhecendo aí, né, digamos, os nossos conhecimentos, né? Vamos fazer um testezinho. Coloca na tela, por favor, Alexandre, né, para a gente aí a questão. Vamos lá. Pois bem, CESP 2013, a criação por uma universidade federal, né, de um departamento específico para curso de pós-graduação. Percebam que aqui ela está criando, que a universidade está criando um departamento específico, né, para cursos de pós-graduação, é o exemplo de descentralização. Nós vimos, né, traz para cá, Xana, por favor. Ó, nós vimos que na descentralização, o que acontece? Uma entidade política, uma entidade, pessoa jurídica, cria uma nova entidade, cria uma nova pessoa jurídica de direito público ou privado, né, ou até mesmo transfere para uma pessoa física, para que esse terceiro, essa outra pessoa que está do outro lado, possa prestar esse serviço, não é verdade? Então, portanto, percebam que na descentralização, o que acontece? Há uma transferência desse serviço, nós vimos na aula passada, nessa hipótese de descentralização, de transferência. Tá bom? Perceba que foi a universidade, ela está criando, né, a Universidade Federal está criando um departamento específico para o curso de pós-graduação. Ou seja, é uma maneira de melhor distribuir internamente, né, as suas competências institucionais, visando, é claro, aí, ao melhorar o seu desempenho. Então, portanto, o departamento que foi criado, ele não possui uma personalidade jurídica própria. Então, sendo vinculado, na verdade, hierarquicamente aos órgãos superiores, né? Superiores de quem? Da universidade. Então, portanto, nós temos aí, assim, o que apenas uma pessoa jurídica, né, que é a universidade, né, distribuindo internamente, vale frisar, as suas competências. Portanto, estamos diante de um exemplo de desconcentração e não descentralização. Deste modo, o gabarito é o que? Errado, tá bom? Então, vamos lá? Mais uma vez, vamos para a tela. Coloca na tela. CESP de novo. Quando o Estado cria uma entidade, olha só, o Estado está criando uma entidade, Estado aqui é a pessoa política, né? Então, como nós já vimos, uma entidade, e a ela transfere, por lei, criada por lei, isso é bastante importante, determinado serviço público, né, ocorre a descentralização por meio de quê? De outorga. Descentralização por meio de outorga. Nós estamos falando de descentralização e vimos lá na aula anterior, né, que quando essa entidade, o Estado, né, cria uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica, né, para receber esse serviço, na verdade, através de quê? De uma lei. Essa lei transfere ou delega a prestação desse serviço, né, ou outorga esse serviço, né, ocorre o que? A descentralização. Traz para cá, Xana. Nós vimos, né, que nesse caso, a descentralização, ela é por meio de outorga, é sinônimo de quê, gente? Sinônimo de descentralização por serviços, né, funcional ou técnico. Ocorre quando uma entidade pública, né, uma entidade política, no caso a União, o Estado, o Distrito Federal ou municípios, né, mediante lei,
na verdade, cria uma pessoa jurídica, né, de direito público ou privado, né, e a ela atribui o quê? Atribui a execução de determinado serviço público, ou seja, contrapõe-se, na verdade, portanto, a descentralização. Então, por colaboração ou por delegação, tá certo? Em que por meio desse contrato, na verdade, né, que é unilateral, e aí o Estado ele transfere a sua execução, né, de determinado serviço, como nós vimos, a uma pessoa jurídica, né, de direito o quê? Privado. Previamente existindo o quê? Conservando o poder público e a titularidade do serviço. E nesse caso aqui o gabarito é certo, tá certo? Então, portanto, é o gabarito da nossa questão. Vamos voltar para a tela novamente para a gente resolver outra questão. Põe na tela. CESP 2014, desconcentração administrativa é a distribuição de competências. Nós estamos falando de desconcentração, foi justamente o que nós acabamos de ver. A desconcentração administrativa é a distribuição de competência entre órgãos de uma mesma pessoa. Distribuição de competência entre órgãos de uma mesma pessoa. Traz para cá, por favor. Pois bem, gente, a afirmação ela está o que? Ela está correta. Correta por quê? Lembremos de que a desconcentração envolve apenas o quê? Apenas uma pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre quem? Na descentralização, né? Que envolve mais de uma pessoa jurídica. Nós vimos que ela é criada por lei, né? Nós vimos que é a transferência da titularidade desse serviço. Então, portanto, nesse caso específico, né, nós temos aí a figura da desconcentração que envolve apenas uma personalidade jurídica. Gabarito certo. Ok? Põe na tela, vamos ver outra questão. CESP, MPU, o órgão de vocês, que legal. A transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, apenas da execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado, corresponde à descentralização por serviço, também denominada descentralização técnica. Percebam para cá? Percebam aqui o seguinte, que na verdade essa questão ela está errada. Errada por quê? Porque ela apresenta a definição correspondente ao que é a descentralização por colaboração ou por delegação. A descentralização aqui, na verdade, ela é por serviços, né? Ou seja, também determinada de quê? Também denominada de descentralização técnica ou funcional, o que pressupõe, né, a criação, mediante uma lei, uma pessoa jurídica, né, de direito público ou privado, a qual se atribui o que? A titularidade, bem como, né, a execução de determinado serviço público, tá certo? Qual seja, e não apenas a execução, tá bom? Quando nós estamos falando em descentralização criada por lei, nós estamos criando uma nova entidade. É o caso das autarquias, como nós vimos. Então, você não transfere tão somente o quê? A execução do serviço. Nós, quando criamos uma nova entidade por lei, nós transferimos a titularidade do serviço. Então, nesse caso específico, a questão ela está errada. Tá bom? Pois bem, vamos para a tela de novo. Próxima questão. Em determinada secretaria de governo, as ações voltadas, né, ao desenvolvimento de planos para capacitação de servidores eram realizadas de forma esporádica, ou seja, vez ou outra, né, inexistindo um setor específico para essa finalidade. A fim de maior concretude a uma política de prestação de serviço público de qualidade naquela secretaria, criou-se um departamento de capacitação dos servidores. Criou-se um departamento, percebam que criou-se um departamento de capacitação dos servidores. Nessa situação hipotética, a criação do referido departamento é considerada desconcentração administrativa, B, centralização administrativa, descentralização administrativa, medida gerencial interna, concentração administrativa. Vamos falar de baixo para cima. Concentração administrativa é o inverso da desconcentração. Quando nós falamos em concentração, eu disse o seguinte, olha, se foi criado um determinado órgão, foi criado vários setores, né, vários departamentos, não deu certo, poderá a entidade criadora, né, fazer o quê? Retomar esse serviço. Isso no mesmo órgão, dentro da mesma unidade. Então, portanto, aqui é que está a figura da concentração administrativa. Une-se, né, digamos assim, em determinados setores para um determinado departamento, fica só o departamento, né,
porque não atendeu à necessidade ou à expectativa na prestação de serviço. Isso é o que é a concentração administrativa. E lá em cima nós estamos falando que criou-se um departamento. A letra D vai dizer o seguinte, olha, medida gerencial interna, negativo, nada de medida gerencial interna. A linha C, descentralização administrativa. Quando nós estamos falando em descentralização administrativa, nós estamos falando em criação de uma nova entidade, transferência de titularidade do serviço, execução. Aqui não, está falando em criação de um departamento. Então, portanto, nada de descentralização administrativa. De igual modo, a centralização administrativa é justamente o inverso da descentralização administrativa. Como assim? Que após ter sido criado, por exemplo, o INSS, digamos que a União queira retornar ao status quo e voltar, né, digamos assim, a acabar com o INSS, né, centralizar tudo novamente no Ministério, tá certo? Então isso aqui seria o que? A centralização administrativa. Aquela entidade política, né, tem que criar uma nova lei, né, como o INSS foi criado por uma lei, 8.029/90, salvo engano, cria-se uma lei extinguindo aquela autarquia e esse serviço, com certeza, essa nova lei irá dizer para onde ele será prestado e por quem será prestado. Então, isso é a centralização administrativa, o que não é o caso aqui também. Não sobra a linha A, na verdade, né, que é a desconcentração administrativa. E nós estamos falando, né, nessa aula justamente sobre a desconcentração administrativa, por quê? Percebam que aqui criou-se um departamento de capacitação dos servidores dentro de quem? Da própria Secretaria de Governo, né? Então é a Secretaria de Governo criando, digamos assim, novos setores, né, para poder prestar aí um melhor serviço de qualidade. Traz para cá, Alexandre. Então, desta forma, o comando da questão, na verdade, o que ele apresentou? Um exemplo claro de desconcentração administrativa. O gabarito, como nós vimos, é a linha A, tá bom? Bom, bem, nós vamos ficar por aqui. Essa é a nossa aula de número 2, tá certo? E eu volto daqui a pouco, é claro, na aula de número 3. Forte abraço, sucesso, vejo vocês lá. Bons estudos, vamos lá!